Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu resolvi trazer uma pergunta aqui, um questionamento polêmico, né? O que compensa mais, se é eu comprar aí concreto usinado ou eu fazer concreto em obra? O que vocês acham sobre isso? Pois bem, eu fiz essa pergunta no meu Instagram hoje e eu vi que 91% até o momento responderam concreto usinado. Mas será que é mesmo? Então, na verdade, alguns responderam concreto usinado, outros responderam concreto em obra e poucos me responderam no direct depende. E justamente, depende de cada obra, cada caso é um caso específico, né? Cada obra deve ser analisada se realmente compensa fazer concreto usinado ou concreto em obra, mas não se preocupe, porque se você ficar até o final desse vídeo, você vai ter aí todas as informações necessárias para você tomar a decisão correta para a sua obra, certo? Eu vou ensinar vocês tanto a avaliar os fatores aí que acabam interferindo nessa tomada de decisão, como também eu vou ensinar vocês a como calcular esse comparativo de custo entre concreto usinado e concreto em obra. Vamos lá? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Arquitetando Orçamentos. Aqui falamos sobre orçamento de obras. Meu nome é Marielle Dombrowski e o tema de hoje é: o que é melhor, concreto usinado ou concreto feito em obra? Antes disso, pessoal, gostaria que vocês clicassem aí para se inscrever no nosso canal e também já dá um like aí no vídeo para o algoritmo entender que esse vídeo é importante para entregar para mais pessoas e também acabar ajudando essas pessoas aí com essa informação, certo? Bom, então o que eu vou mostrar aqui para vocês? Eu vou mostrar para vocês o que influencia realmente em fazer a escolha ali entre o concreto usinado e o concreto feito em obra. Como vocês vão ver, na verdade, depende muito da tipologia de obra, do porte da obra, da localidade onde você está, mas não se preocupe que a gente vai conversar aqui sobre todos esses itens. E é bom, na verdade, eu acabar passando aqui, explicando para vocês todos esses fatores, porque realmente quando você for tomar uma decisão aí na sua obra, de qual que é a melhor escolha, você analisar todos esses fatores. Então a gente vai estar falando aqui sobre eles para você tomar a decisão correta na sua obra. E também vamos calcular aqui a questão do custo, né? Quanto que custa realmente fazer o concreto usinado, né? Porque eu vejo que algumas pessoas não calculam da maneira correta. Então gostaria de estar contribuindo esse conteúdo aqui com vocês, para que vocês utilizem esses dados aí em qualquer obra que vocês forem executar, prezando pela melhor tomada de decisão, certo? Bom, então vamos lá. O que a gente tem que analisar, primeiro falando desses fatores, né? Para tomar essa decisão do que realmente, do que é melhor ou não. Na verdade, são 3 coisas basicamente que você tem que lembrar aí na hora de você fazer essa avaliação para a tua obra, certo? As 3 coisas são então volume, custo e qualidade. Vou explicar os 3 aqui para vocês, por que desses 3. Certo? Então, primeira coisa, volume. Se você tiver um volume na tua obra, que é um volume muito pouco, digamos, não compensa você, na verdade, solicitar lá o concreto usinado, porque até o concreto usinado, na verdade, a quantidade mínima de você solicitar aí para uma concreteira é de 3 metros cúbicos. Então, se você tem uma quantidade muito baixa, não compensa já, você nem precisa pensar se realmente vai pegar um concreto usinado ou fazer em obra. O melhor é você fazer em obra realmente, porque o volume é baixo. Então, não adianta você pedir um concreto aí e você ter um desperdício desse concreto em obra que você realmente não for utilizar, né? E no caso, mesma coisa serve ao caso contrário, né? Se você tiver um volume muito grande na tua obra, que você precisa aí concretar, você nem precisa também pensar na questão de tentar fazer concreto rodado em obra, porque você provavelmente vai ter que precisar aí de uma praticidade, de uma velocidade na execução, né?
no caso da tua concretagem. Então não valeria a pena, digamos, você fazer isso em obra, ter muito esforço ali, se você tem muito volume a ser concretado. Então já fica esse ponto de atenção referente à questão dos volumes, certo? Tem muitas pessoas que eu vejo, engenheiros, que acabam rodando concreto, por exemplo, em obra somente para os pilares, justamente porque o volume dos pilares, né, depende da tua obra, do teu porte de obra. Se for uma obra pequena, por exemplo, vamos supor aqui residencial, muitas vezes para você concretar os pilares é uma quantidade muito pequena, é um volume baixo, então em torno de 1,5, 2, 2,5, depende, então nem alcançaria aí a quantidade mínima que a concreteira entrega. Então, a primeira questão que você já tem que pensar é essa questão do volume, certo? Segundo ponto, então, que eu gostaria de estar falando aqui com vocês é o custo. Na verdade, a gente vai calcular aqui mais adiante como que a gente acaba fazendo esse comparativo de custo, mas só para deixar já um ponto de atenção aí para vocês, que eu vejo que talvez muitas pessoas acabem fazendo somente o comparativo ali dos materiais, mas também tem a questão da mão de obra, né? Se vocês forem pensar um concreto usinado, a gente acaba utilizando menos mão de obra, né, para fazer a concretagem, por exemplo, de uma laje, do que eu fazer esse concreto, por exemplo, feito em obra. Porque se eu for fazer esse concreto feito em obra, provavelmente eu vou precisar de uma pessoa que fique ali na betoneira, né, rodando o concreto. Eu vou precisar de uma outra pessoa para que fique puxando esse concreto, por exemplo, para a laje. No caso, vamos considerar aqui a concretagem de uma laje. Então, eu vou precisar de mais mão de obra para realizar esse tipo de atividade. Então, fica já aí um ponto de atenção para vocês já irem pensando, mas não se preocupe, a gente vai calcular aqui também essa questão de mão de obra. Há também o terceiro ponto, que seria a qualidade. Então, há diversos rumores aí, né, sobre a qualidade das concreteiras, né? A gente já ouviu algumas coisas assim, pode ser que você se identifique ou não, mas eu vou comentar aqui com vocês que, por exemplo, há concreteiras que acabam falando, né, o pessoal aí, que acham que as concreteiras acabam mandando um pouco menos de material do que realmente foi solicitado. Então, por exemplo, se eu solicitei um volume de 8 metros cúbicos, há rumores que dizem que às vezes vem menos, 7,5, 7,6 e acabam prejudicando as obras. E também há outros rumores também que o pessoal acaba dizendo que os concretos para essas obras mais de pequeno porte acabam falando que as concreteiras não acabam disponibilizando aí um concreto com tanta qualidade assim, como se fosse para obras de grande porte. Então, acabam falando isso, tá, pessoal? Mas não estou aqui para dizer se isso é verdade ou se é mentira, mas para colocar aqui em cima da mesa mesmo para vocês também pensarem se acaba acontecendo ou não. Mas nesse caso aqui, vamos considerar que a concreteira seja de confiança, tá? Vamos entrar num outro ponto aqui de qualidade. Na verdade, dentro de qualidade, eu gostaria de estar comentando duas coisas com vocês. O que a gente tem que avaliar dentro da qualidade ali referente ao concreto? Na verdade, a gente tem que avaliar a questão do traço em si, né? A qualidade do traço e também da qualidade do serviço, certo? Então, o que acontece? O traço em si, ali a concreteira, digamos, a gente comprando um concreto usinado, a gente tem ali um concreto com uma mistura homogênea, né? Então, vem da concreteira, já está dosado da maneira correta, no caso, para ser concretado, por exemplo, uma laje. Então, a gente sabe que aquela mistura do concreto usinado é uma mistura homogênea. Então, consequentemente, esse tipo de concreto, ele possui uma qualidade muito melhor no seu traço. Visto também que as concreteiras, elas possuem um controle de qualidade muito rigoroso aí, né, do seu produto, porque
concreteira, gente, digamos, concreto, é uma coisa séria, né? É uma coisa que, se não for desempenhada ali da melhor maneira, digamos que estará colocando, por exemplo, uma estrutura em risco. Então, eles têm um controle muito rigoroso de qualidade mesmo, ali sobre a resistência, sobre o traço, enfim. Já na questão do traço em si, do rodado em obra, já não possui essa mesma linha de qualidade, né? Por dois motivos. Esses dois motivos, o que seriam? Por exemplo, o traço que você utilizar ali, digamos, para concretar a laje, é um único traço, mas ele pode sofrer variações, pequenas variações aí, entre o volume da betoneira que vai estar rodando para concretar todo o volume de uma laje, né? Por exemplo. E a outra questão também é que no início da manhã ali, digamos, quando você for concretar uma laje, o profissional que estiver na betoneira, ele está muito mais disposto a trabalhar, mas durante o andamento ali das concretagens, o profissional vai cansando. Então, tem essas duas questões que podem estar influenciando aí na qualidade do concreto que é feito em obra. Falamos aqui então sobre a qualidade do material, certo? Mas temos que também pensar na qualidade da mão de obra. O que eu quero dizer com isso? Quando você, por exemplo, compra o concreto usinado, a gente sabe que o pessoal de obra ali sempre fica meio apressado, né, de realizar as atividades, então fica um pouco atropelada as coisas. Então, quando o concreto chega, por exemplo, você não pode deixar lá o concreto acabar esperando no caminhão, porque senão vai endurecer. Então, já que estamos falando de concreto, não se esqueçam de sempre olhar aí a notinha do concreto, ver que horas que o caminhão saiu da usina. E esse horário, na verdade, não pode passar de 2h30, tá? Então, se chegou na tua obra, passou de 2h30, você não aceita, certo? Mas, voltando ao caso ali, é que realmente as coisas acabam sendo mais atropeladas. Então, pode acontecer de esquecer às vezes de passar algumas mangueiras ou algum ponto de luz que não foi marcado, acaba acontecendo. Então, quando o concreto chega, a mão de obra livre é meio atropelada porque a atividade tem que ser realizada numa velocidade mais rápida, né? Inclusive, vou até aproveitar para contar uma história aqui para vocês, que é o seguinte, o que já aconteceu em uma, né, das nossas obras. Então, tinha marcado o dia da concretagem, né? A gente acaba marcando o dia da concretagem. Só que o que aconteceu? Quando chegou na obra, a gente iria concretar um piso, mas o que aconteceu é que não estavam marcados ali todos os pontos, não deu tempo de fazer todos os pontos dos eletrodutos das tomadas baixas, né? Então, que vem pelo piso, era concretado ali junto com o piso. E não deu tempo de fazer essas atividades. E aí, então, né, como o concreto, né, já estava lá, concreto usinado, então foi concretado o piso. E o que teve de consequência isso? Só para vocês terem noção. Então, todas as tomadas baixas que iam pelo piso acabaram vindo pelo teto, certo? Então, não teve como vir pelo piso, decidiram fazer pelo teto. E isso, gente, acabou, na verdade, gerando aí um custo extra na parte de eletroduto e tanto da fiação, né? Porque teve que fazer um caminhamento totalmente diferente pelo teto, então o que era para ser pelo piso acabou sendo pelo teto. Então acabou gerando aí custo extra devido às atividades não terem sido concluídas na hora da concretagem. Então é só para vocês verem que isso realmente acontece em obra. Acho que vocês devem estar me entendendo aqui, provavelmente vocês já passaram por alguma situação parecida. E agora, pensa se na vez de ter sido concreto usinado, fosse concreto feito em obra. Vocês acham que haveria tempo, por exemplo, de bater o concreto e se faltou algum ponto, alguns eletrodutos para passar, vocês acham que daria tempo de fazer essa atividade ainda ou não? O que vocês me dizem? Então, como a gente sabe, para rodar um concreto em obra, acaba mesmo sendo um tempo um pouco mais demorado ali para você fazer a concretagem. Então, se faltasse um serviço ou outro, teria um período de tempo ali que provavelmente ia ser possível fazer essas correções necessárias, certo? Então, assim, só para fechar essa questão da qualidade, então,
O concreto usinado possui muita qualidade no material, certo? Mas muitas vezes pode acabar pecando na mão de obra se não tiver ali todas as atividades concluídas para a concretagem, tá? Já o concreto rodado em obra acaba aí falhando nessa questão de qualidade e nessa questão das atividades ali da mão de obra. Pode ser que seja um pouco mais efetiva porque há tempo de fazer algumas correções se for necessário. Então são esses pontos que você tem que ter em mente na hora de você escolher qual que é aí a melhor decisão para a sua obra, certo? Então vamos agora falar um pouquinho sobre traço e também sobre os custos desses traços, tá? Vamos considerar aqui um estudo de caso, onde o nosso traço é 1:2:3, certo? E é um traço aí mais forte e a gente vai utilizar para concretar então as vigas e a laje aí de uma casa, onde a laje é treliçada com lajotas, né? Então eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Então, pessoal, o estudo de caso que a gente vai abordar aqui é uma casa de 155 metros quadrados, tá? A gente vai considerar aí fazer o estudo do volume de concreto para encher as vigas e também a laje. Então, assim, como que a gente vai acabar considerando? A gente vai considerar o traço 1:2:3, tá? É um traço um pouquinho mais forte aí, utilizado para concretagens de baldrame, vigas, pilares, lajes. E para quem não conhece aí, né, o primeiro seria o cimento, né, o traço. O segundo seria a areia. E o terceiro aqui, então, a gente tem a brita, certo? Então, esse é o traço que a gente vai estar utilizando. Nesse traço, quais os quantitativos que a gente tem? Então, para 1 metro cúbico desse traço, a gente tem em torno de 6,86 sacos de cimento, certo? Para 0,49 metro cúbico de areia e também 0,74 metro cúbico de brita. Então, a gente tem esses quantitativos para fazer 1 metro cúbico desse traço, 1:2:3. Pode ser que na tua obra acabe utilizando um outro traço, então você tem que acabar calculando aí para o traço que você for utilizar na sua obra, certo? Então, se a gente pegar ali os volumes das vigas e da laje, a gente vai chegar aí num quantitativo de 14 metros cúbicos de concreto, né? Para a gente acabar fazendo esse estudo do que realmente compensa mais. Então, eu vou acabar pegando esse volume e multiplicando aí pelos meus quantitativos. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui 14 vezes 6,86, vocês podem até calcular aí para ver se vai bater, mas vai dar 96 sacos de cimento, tá? Eu pegar o 14 vezes o 0,49, que é a areia, vai dar 6,86 metro cúbico. E se eu pegar a brita, eu multiplicar aqui 14 por 0,74, vai me dar em torno de 10,4 metro cúbico. Aqui eu já vou arredondar para 7 metros cúbicos e aqui para 11, tá? Então, o que acontece? Eu vou acabar multiplicando esses quantitativos aí pelo preço desses materiais aqui na minha região. Então, aí, quando você for fazer essa conta para a tua obra, provavelmente esses valores já devem ser outros, né? Porque acabam variando aí com a localidade. Mas, considerando os materiais, os preços desses materiais aqui na minha região, então, o saco de cimento, ele está R$ 21,00. Então, se eu multiplicar 96 sacos por R$ 21,00, vai dar R$ 2.016, certo? Se eu pegar aqui a minha quantidade de areia, ela está em torno de R$ 55,00 o metro cúbico. Então, isso vai dar em torno de R$ 385,00. E eu pegar a minha quantidade de brita, que está em torno de R$ 53,00, eu vou ter aí, então, R$ 583,00, certo? Então, se eu somar todos esses valores aqui da brita, da areia e do cimento,
eu vou ter em torno de R$ 2.984, certo? Isso eu tenho o valor para os meus materiais. Então, muitas pessoas acabam fazendo comparativo somente dos valores dos materiais. Mas como eu falei para vocês, a gente tem que acabar considerando aí também, por exemplo, a alocação da betoneira. A gente vai considerar aí 2 pessoas a mais na equipe, justamente um para rodar esse concreto na betoneira e outro para transportar para a laje, né? Nesse caso que a gente está considerando. Então a gente ainda tem que considerar essa mão de obra a mais e também essa alocação de betoneira, certo? Então, só para anotar aqui, a gente calculou ali dos materiais R$ 2.984, isso dos materiais, certo? Então a gente vai considerar aqui a alocação de uma betoneira, vamos colocar aqui, betoneira, de aproximadamente 250 litros, tá? Eu vou considerar aqui a diária dessa betoneira. Então, eu já estou considerando aqui a pior situação, a pior hipótese, porque se você tiver a alocação da betoneira mensal, provavelmente você vai pagar um valor muito abaixo, né? Então, vai acabar esse valor se diluindo com outras atividades também. Então, eu estou considerando aqui o pior caso para a gente fazer esse comparativo, certo? Então, se eu considerar ali o valor da betoneira, a diária e mais o frete, vocês não podem esquecer o frete, a gente vai considerar aí em torno de R$ 140, conforme a cotação que você fazer aí do equipamento. E a gente tem que considerar também a mão de obra, né, que eu falei a parte, que justamente seria aquelas 2 pessoas. Então, eu vou fazer 2 vezes, eu vou pegar o valor da diária, aí pra gente ter uma estimativa, por exemplo, de 2 serventes, que está em torno de R$ 46,12. E eu tenho um detalhe aqui, porque como eu estou pagando por hora, né, esses funcionários aqui, eu ainda tenho os encargos sociais que eu vou ter em cima desses funcionários. Então, eu vou considerar aqui que esses horistas, na verdade, no tipo de tributação sem desoneração, então é em torno de 130% de encargos sociais. Se fosse, por exemplo, o desonerado, a gente pagaria um pouquinho menos, mas eu vou considerar aqui só para a gente ver quanto que vai dar essa diferença, certo? Então, eu vou considerar aqui mais 1 vezes 1,30, que seria aqui justamente os 130% dos encargos sociais, tá? Então, essa conta aqui da mão de obra, eu vou chegar em torno de R$ 212,15. Então, se eu acabar somando a betoneira com a mão de obra aqui, eu vou ter um valor de R$ 352,15. Então, eu tenho que considerar esse valor, esse custo junto com o preço que a gente tem dos materiais, certo? E se eu somar, então, os materiais com o valor da locação da betoneira, mais esses 2 serventes que eu vou ter a mais aí na minha mão de obra, eu vou chegar ao total aí, né, do meu desembolso para concreto feito em obra de R$ 3.336,15, certo? Então, esse valor que eu vou ter para fazer esse concreto rodado em obra. E nesse valor ainda, na verdade, eu nem estou contabilizando o custo aí que a gente vai ter com água e com energia, né, para ligar a betoneira. Então, estou considerando esse valor aqui sem esses outros custos à parte. E se a gente pegar, então, eu vou deixar aqui em cima anotadinho para a gente, tá? O rodado em obra. Então, a gente chegou no valor de 3.336,15, certo? Aqui é um 3. E o concreto usinado é muito mais fácil de você calcular, né? Então, a gente simplesmente vai pegar, vou até anotar aqui para vocês, usinado, a gente vai pegar os 14 metros cúbicos
Então, você tem que fazer a cotação aí, né, da localidade da sua obra, quanto que está custando o concreto, mas aqui está em torno de 255, mais a taxa de bombeamento aí, né, que a gente vai ter. Então, o nosso custo do concreto usinado vai ser em torno aqui de 3.990. Então, olha só, se vocês forem ver, a diferença de custo não é muito grande, mas vamos dividir um pelo outro aqui para a gente ter uma noção de percentual, quanto que o concreto rodado em obra é mais barato do que o usinado. A gente chega em torno aí de 16% mais barato o rodado em obra, tá? Então, se você tem dúvida de qual concreto utilizar na obra, você pode acabar fazendo então essa conta, mas não esqueça aí que vocês também têm que analisar aqueles outros fatores que a gente conversou anteriormente, certo? E mais uma coisa aqui que eu gostaria de estar passando para vocês, a gente tem 14 metros cúbicos, né? Uma betoneira de 250 litros, ela tem uma produtividade mais ou menos aí de 3 metros cúbicos por hora. Então, se eu dividir 14 por 3, né, que é a especificação mais ou menos que o fabricante nos dá, a gente vai ter aproximadamente aí 5 horas da betoneira rodando, de a gente fazendo esse concreto, então, pra gente conseguir alcançar esse volume. Isso aqui nas condições ideais ainda, né? Mas só pra gente ter uma noção, né, de mais ou menos de quanto tempo que a gente levaria aí para concretar essa laje, certo? Então, assim, pessoal, nesse estudo de caso aqui, deu em torno de 16%, mas vocês têm que prestar atenção aí, então, nos custos, né, que é da sua localidade, da sua região, onde você está. Mas o que eu gostaria de comentar com vocês é que, assim, já trabalhei em obras onde, por exemplo, compensava muito mais o concreto usinado, realmente ali pelo ritmo, pela qualidade desejada, digamos, não haveria chances de fazer aquele volume de concreto em betoneira em obra. Então, é uma escolha realmente do engenheiro do que é melhor realmente utilizar na sua obra. Assim como também eu já vi outras obras aí onde a taxa de economia foi muito maior, em torno de 30%, né? Então, você tem que acabar fazendo essas contas e verificar o que é melhor aí para a sua situação. E o que eu quero deixar aqui para vocês, não deixem essa informação fixa na sua cabeça do que realmente o que é melhor, se é usinado ou se é rodado em obra. Como a gente viu aqui, depende muito desses fatores e também de calcular realmente o custo ali, que varia de região para região. Então, nunca responda que seja exatamente uma tipologia melhor do que a outra. Vocês têm que realmente fazer essa análise, certo? Não caia nessa. Então, assim, o jeito certo de você acabar tomando essa decisão é realmente avaliar qual o volume, qual a qualidade, né? Questão do custo também, conforme a gente viu aqui. E recapitulando, então, os 3 fatores que a gente viu que vocês não podem esquecer são 3. Volume, custo e qualidade. Sempre pensem nesses 3 aí para tomar essa decisão. E assim, o que eu digo para vocês é que vale a pena, assim, você investir um tempo em fazer essa continha, que foi rápida aqui, né? Que nem eu passei para vocês. Porque o orçamento é assim, você vai enxugando de pouquinho em pouquinho, de etapa a etapa. E a economia, ela é gerada assim, né? Tem que analisar realmente ponto a ponto de cada etapa, cada atividade, o que você pode aí acabar indo enxugando no custo da tua obra para você ter uma economia legal aí na tua obra, certo? E se você achou que esse vídeo te ajudou, então eu peço para vocês para que compartilhem com mais pessoas, para que ajudem mais pessoas aí na hora de tomar essa decisão em obra, para essas pessoas terem essa visão também de como analisar qual que realmente é a melhor metodologia para a tua obra. E se você está gostando do conteúdo, dá um like aí para saber que eu estou no caminho certo, que eu estou conseguindo ajudar vocês e também conseguir ajudar cada vez mais e mais pessoas.
Vou deixar também aqui o meu Instagram, que eu acabo sempre postando algumas dicas lá. Então, para quem se interessar mais sobre o assunto, dá uma conferida lá. E também clica aqui, já se inscreve no canal e já ativa a notificação. Beleza, gente? Muito obrigada e até a próxima.